Minha gente querida, muito bem-vindos, muito boa noite a todos, a todo mundo. Muita paz. Livro Espiritualidade e Vida, de Haroldo Dutra Dias. Ele diz: há muita sabedoria disponível para nós em nossa constelação familiar. Nosso sistema familiar é nossa origem, nossa fonte, nossa força primordial. Nós nos tornamos muito poderosos quando nos conectamos a ele, e muito sábios quando voltamos às nossas origens. A vida de todos eles deve se tornar o nosso livro de sabedoria, pois mesmo contendo erros, pois mesmo cometendo erros, eles nos inspiram e nos ensinam o que fazer e o que não fazer. E assim é verdade. A gente tem que ter sempre em mente que nós estamos na família ideal para a nossa evolução. Não é à toa, não estamos na família errada, não seria melhor se fosse de outra forma, porque nós temos um bocado de coisa para melhorar, um bocado de coisa para aperfeiçoar. E é nesse núcleo familiar que nós vivemos é que nós vamos aprender a desenvolver e aprimorar nossos sentimentos, as nossas deficiências, acertar as nossas deficiências, melhorar os nossos sentimentos. Não é à toa que existe tanto conflito numa família, não é por acaso mesmo. É porque nós temos dívidas com essas pessoas, nós temos obrigações com essas pessoas. Então, é o lugar que a gente tem que estar mesmo, sem dúvida alguma. E quando a família é muito difícil, a gente está aprendendo a não fazer, né? E aos trancos e barrancos, a gente vai aprendendo a cultivar amor por essas pessoas. E assim a gente aprende a amar a todo mundo. Então, quando a gente tem dificuldade, quando a gente não pode sair e desprezar todo mundo e achar que o melhor é ficar longe de todo mundo. É ali que a gente tem que trabalhar a nossa personalidade, as nossas relações, para poder ir para um mundo com o coração mais aperfeiçoado. É uma aprendizagem e tanto. No Livro dos Espíritos, continuando a falar sobre visitas espíritas entre pessoas durante o sono, né? Durante os sonhos. Ontem a gente leu a pergunta se duas pessoas podem as pessoas que se conhecem podem se visitar durante o sono, e a resposta foi que não só as pessoas que se conhecem, como com pessoas que a gente não conhece na vida acordada, despertos, a gente pode
encontrar com essas pessoas, inclusive de outros países. E aí Kardec pergunta: e que utilidade tem isso se nós esquecemos quando acordamos? De ordinário, ao despertar, guarda-se a intuição do fato, de onde se originam certas ideias que parecem vir espontaneamente, sem que se possa explicar como chegaram. São ideias que são adquiridas nessas confabulações. Enfim, o que ele está dizendo aqui é que tudo que a gente vive durante o sono e que aparece como representação de sonhos, ou que a gente esquece totalmente, fica no nosso subconsciente, porque de alguma forma a ideia fica. A gente pode não ter a menor noção do que aconteceu, pode esquecer totalmente onde nós estivemos durante o sono, mas fica a ideia, fica o pensamento, que vai surgir espontaneamente e a gente nem sabe de onde veio. Então, vamos para a Gênese. No capítulo Revoluções do Globo, ele tem um item que eu não vou ler, que fala sobre revoluções periódicas, que ele fala que existe um ciclo de 25.868 anos em que as coisas que a Terra vai se adaptando, se mudando e renovando e voltando para o mesmo. E ele fala aqui do movimento do eixo da Terra, mas eu não vou entrar nessa seara, não. Eu vou passar direto para cataclismos futuros, que é o item seguinte, em que ele vai falar que, em resumo, que certamente podem se produzir perturbações locais por vários motivos, mas que a Terra adquiriu uma estabilidade que, sem ser absolutamente invariável, coloca o gênero humano ao abrigo de perturbações gerais, a menos que venham causas desconhecidas e que de modo nenhum possam ser previstas. Ele fala de cometas, dizendo que não oferecem risco, e aí tem aqui uma nota da editora falando do cometa que caiu na Rússia em 2013, meteoro, desculpa. Mas ele fala aqui de cometa também, que em 1861 atravessou a órbita da Terra e não aconteceu nada, não teve problema nenhum. E no final ele diz assim: a Terra terá um fim. Como? Isso ainda permanece no domínio das conjecturas, mas visto estar ela ainda longe da perfeição que pode alcançar e da vetustez que lhe indicaria o declínio, seus habitantes atuais podem estar certos de que tal não se dará no tempo deles. Fisicamente, a Terra teve as convulsões da sua infância,
entrou agora num período de relativa estabilidade, na do progresso pacífico, que se efetua pelo regular retorno dos mesmos fenômenos físicos e pelo concurso inteligente do homem. Está, porém, ainda em pleno trabalho de gestação do progresso moral. Aí residirá a causa das suas maiores comoções, até que a humanidade se haja avantajado suficientemente em perfeição, pela inteligência e pela observância das leis divinas, as maiores perturbações ainda serão causadas pelos homens, mais do que pela natureza. Quer dizer, serão antes morais e sociais do que físicas. E isso a gente tem visto, né? Não vamos entrar em muitos detalhes, porque atualmente as coisas estão cada vez mais impressionantes nesse item. E vamos terminar. A trovinha é de Fócion Caldas, chama-se Ramo de Rimas, do livro Orvalho de Luz, psicografado por Chico Xavier. Beleza na forma humana é sempre um véu quase à toa, mero artifício da vida para ajudar a pessoa.